Olá a todos. Eu darei continuidade nesse vídeo às explicações sobre, as dicas sobre como ser aprovado em processo seletivo de mestrado. Esse vídeo, pessoal, é sobre a prova de língua inglesa, né, de línguas estrangeiras. No meu departamento, a prova era de língua inglesa. Eu optei por língua inglesa. Eu acho que é fundamental falar outro idioma, principalmente no caso de língua inglesa. Muitas áreas têm muitas obras que não são traduzidas, então o aluno precisa de um nível de inglês, no mínimo intermediário, para ler as obras, ler o material, as obras, tanto as obras que não foram traduzidas, quanto alguns clássicos. Mesmo que haja material traduzido, alguns livros, algumas obras, é interessante consultar essas obras na língua original, né? Eu acho importante isso. Por exemplo, não sei dizer se necessariamente a prova de língua estrangeira tem que ser em inglês ou não. Eu sei que no doutorado são 2 línguas, né? No mestrado é uma só. Então, enfim, há lugares que aceitam aqueles testes de Cambridge, aquelas coisas. Eu não tenho, acho que vocês podem se informar no departamento, mas eu não tenho muita experiência sobre isso porque eu simplesmente fiz a prova. No meu departamento, a prova de língua inglesa, ela uma prova discursiva, né? Tinha um texto, era interpretação de texto basicamente. O texto era relacionado à área a qual eu apliquei para o mestrado, a área de pesquisa na linguística, e eu tive que ler o texto. O texto ele estava em língua inglesa e havia 3 questões. Eu respondi essas questões, mas era possível responder em língua portuguesa. Obviamente eu respondi em língua portuguesa porque era minha língua nativa, né? Não vai pensar assim, se tem a possibilidade de responder em português, eu vou responder em inglês porque eu vou mostrar para a banca que eu sei inglês, não sei o que. Eu acho que não é bem por aí, porque a sua língua nativa é português. Então, é muito mais fácil de você se enrolar num outro idioma, né? Ainda mais no caso do ensino de língua estrangeira no Brasil, que não é lá essas coisas, do que você escrever na sua própria língua. Porque escrevendo na sua própria língua, você já vai se enrolar, né? Imagina escrever em outra língua, né? Por que eu digo isso? Por causa do ensino, da educação, minha experiência com revisão de texto, com ensino de língua portuguesa. Então, assim, prefira, caso haja opção, escrever na sua própria língua, que é a língua que você tem domínio, é a língua que formulou o seu pensamento. E não vai acreditar, eu vou ganhar mais pontos porque eu escrevi em inglês. Não. Se não houver critério em relação a isso, tanto faz se você escrever em português ou em inglês. E a prova, sinceramente, foi uma prova muito fácil. Eu tirei 8,9 na prova. E olha que foi uma das menores notas, assim, pelo que eu acompanhei, porque quase todo mundo tirou acima de 9, 10. E eu tenho um nível intermediário de inglês. E podia levar dicionário, né? Então imagina só, a prova foi uma prova extremamente tranquila. Eu não sei como funciona, pessoal, em outros departamentos. Eu acredito que deva haver algum departamento que você não possa consultar o dicionário, né? Na UNB, no meu departamento, foi possível. Em outros, eu acredito que não seja assim que ocorra, mas acredito que pode ser que a prova de língua inglesa seja uma etapa mais pesada, né, para nivelar o aluno, principalmente em cursos que exigem uma leitura em língua inglesa mais profunda. Aí, se o aluno tiver esse subsídio, essa leitura não vai ser produtiva e o mestrado pode ser que não seja tão produtivo. Então, eu sugiro que vocês leiam o edital, que vocês verifiquem como funciona o departamento de vocês e que não é possível ver provas anteriores, né? Mas converse com outros colegas que participaram do processo, né? Eu não acredito que a prova seja num nível maior do que inglês instrumental,
porque até no caso de elaboração do projeto, né, na prova de avaliação do projeto, eles não costumam fazer uma seleção, né? No doutorado, esses critérios são, vamos dizer assim, mais bem avaliados, mas o mestrado, às vezes, é o primeiro momento ali de contato com o estudante, com a academia, com pesquisa, né? E muitos pesquisadores, muitos membros ali do processo seletivo, eles sabem disso. Então, às vezes, em alguns departamentos, eles não puxam tanto, né? Tem alguns departamentos na UNB, para processo seletivo de mestrado, por exemplo, eles não puxam mesmo, e é bem tranquilo de passar. E é isso, pessoal. Se houver alguma dúvida, né, escrevam no meu site. Eu acho que estudar para língua inglesa é um pouco complicado. Eu acho que isso depende da sua experiência em relação à aprendizagem de língua, né? Ao fato de você ter feito regularmente curso, de você ter chegado a um determinado nível de fluência e ter desenvolvido as suas habilidades de leitura, de escrita, de reflexão, enfim, naquela língua. E isso não é uma coisa que dá para ensinar uma fórmula para estudar, né? Estudar já é uma coisa complicada, né? Já não dá para ensinar uma fórmula assim, olha, estudar, resultado absoluto é esse. E no caso de ensino de língua, isso depende muito mais do processo pelo qual você passou, né? Mas talvez algum curso de inglês instrumental seja produtivo para quem ainda tiver dificuldade com a língua inglesa. Há alguns cursos de 1 mês, 2 meses, ou até 6. Então, você pode contratar algum serviço de algum professor, de algum curso de inglês instrumental, né? E explicar seus objetivos e focar nisso, né? Nesse curso, nesse processo. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, escrevam no meu site.